Olá, Tutameia está ao vivo nesses tempos de coronavírus, procurando trazer sempre para você um personagem, um entrevistado que nos ajude a entender melhor o momento em que o Brasil vive, que o mundo vive nessa pandemia. Estamos aqui nos estúdios tutameicos da quarentena, a Eleonora. O Rodolfo. E do outro lado da telinha, conversa conosco Sérgio Gabrielli, que presidiu a Petrobras nos governos, no governo Lula, né? E que vai conversar conosco sobre a situação da economia, do petróleo, como que você tem visto aí nas manchetes, como está complicada, né? Cheia de meandros. Ele vai falar conosco sobre isso, a Eleonora já vai apresentá-lo com mais detalhes, fazer a primeira pergunta. Mas antes disso, eu quero te lembrar que você pode participar dessa entrevista mandando seus comentários, mas também levando mais longe as reflexões, as informações que nos traz o Gabrielli, compartilhando nas suas redes sociais, divulgando entre seus amigos. Essa entrevista fica disponível para você no nosso canal de vídeo, o Tutameia TV. Todo o nosso trabalho está ancorado no site Tutameia, o endereço é tutameia.jor.br. Eleonora. Sérgio Gabrielli, muito obrigada por você estar aqui remotamente nos estúdios tutameicos. Sérgio Gabrielli foi presidente da Petrobras, todo mundo sabe, professor aposentado da Universidade Federal da Bahia, pesquisador hoje do Instituto de Estudos Estratégicos de Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis, José Eduardo Dutra. Gabrielli, a gente queria começar perguntando um pouco sobre a sua quarentena, antes de falar de petróleo. Como é que você está? O que você está fazendo? Como é que você está aí? Você está cumprindo a quarentena? Como é que está? Eu estou cumprindo rigorosamente a quarentena. Eu sou o grupo de risco, tenho mais de 70 anos, diabético, então, e obeso. Então, eu estou de manter a quarentena muito grave. Eu estou em casa desde o dia 15 de março, portanto, lá se vão mais de 40 dias que eu estou de quarentena. Saio muito raramente só para ajudar aqui nas compras de supermercado. E tenho trabalhado muito, tenho lido, tenho estudado, tenho acompanhado, tenho escrito e tenho acompanhado muito a situação do petróleo. Nós estamos desenvolvendo uma pesquisa sobre transição energética e petróleo para o INEP. Estou escrevendo relatórios, estou acompanhando o que está acontecendo no mercado de petróleo e tenho escrito sobre um pouco essa triste conjuntura da economia e da sociedade brasileira. Então, a gente queria te perguntar sobre essa surpresa que foi essa sinistra semana, o petróleo abaixo de zero, e claro que é uma coisa do mercado futuro e tal, mas a gente quer começar te perguntando o que aconteceu no mercado de petróleo, o que está acontecendo no mercado de petróleo. Você escreveu um artigo justamente sobre isso, que está no site do Instituto. Como é que pode o petróleo estar abaixo de zero, Gabrielli? Olha, na verdade, nós estamos vivendo um fenômeno que digamos assim, na dimensão atual, inédito. Oi, Gabrielli? Gabrielli, vamos ver, deu uma congelada. A gente está aqui começando. Oi, espera um pouquinho, deu uma congelada aqui, mas vamos lá. Deu. Você falava que estamos vivendo um fenômeno inédito. Nós estamos vivendo um fenômeno inédito na história mundial. Quer dizer, porque nós tivemos uma brutal paralisação da mobilidade das pessoas e das cargas. Ou seja, as pessoas na quarentena deixam de andar nas ruas, os ônibus e a circulação de veículos diminui, as passagens de avião, as viagens de avião diminuem intensamente, a atividade de transporte marítimo cai, porque as exportações caíram, você tem uma diminuição da atividade industrial em geral e, portanto, o uso de insumos derivados do petróleo também diminui, e, portanto, nós temos aí uma drástica, rápida e profunda redução da demanda. Isso nunca aconteceu no nível que está acontecendo. O petróleo ele é uma indústria e pouca coisa se muda no curtíssimo prazo. Não se para uma refinaria de uma hora para outra, não se para um campo de petróleo de uma hora para outra,
não se para a atividade de distribuição de uma hora para outra. Então, há um tempo de ajuste da oferta em relação à demanda. Tá certo? Se você pode até vir a... Você pode até vir a... Deixa eu desligar o telefone aqui para não perturbar a nossa conversa. Você pode até vir a contrair a oferta, mas demora um certo tempo para isso ocorrer. O que acontece? O mercado de petróleo opera muito mais como um mercado financeiro do que como um mercado de produto físico. Você transaciona hoje cerca de 10 vezes mais barris de mercado financeiro do que de mercado físico. O que o mercado financeiro faz? Que loucura isso! O mercado financeiro transaciona contratos para entrega futura. Então, os operadores do mercado, sejam eles investidores financeiros, sejam eles operadores do setor, né, refinadores, vendedores, armazenadores, traders comerciais, eles compram contratos no futuro. Esses contratos, quando são comprados em relação ao mês seguinte, eles, no dia 20, entre o dia 20 e o dia 22 de cada mês, eles são obrigados a serem realizados. Ou seja, você tem que fixar onde e quando você vai entregar fisicamente o produto, ou você compra um outro contrato que neutraliza o contrato inicial. O que aconteceu no dia 20 de abril foi que no dia 21 de abril esses contratos iam se encerrar. Portanto, ou você dizia onde vai entregar o petróleo, ou você ia ficar com um prejuízo gigantesco, porque você não teria o petróleo para entregar. O que é que acontece? Quem estava com isso? As pessoas tentam, então, encontrar compradores que estejam dispostos a comprar esse contrato, não para movimentar barril físico, mas para movimentar papéis. Consequentemente, quem é que pode comprar isso? Quem pode comprar isso ou é especulador financeiro, que está esperando ganhar com variações de curto prazo, ou é alguém que tem uma tankagem, tem uma capacidade de armazenamento que vai ficar disponível no mês de maio. Então, consequentemente, você teve aí um estrangulamento. Quem tinha contrato para vender era muito mais do que quem tinha contrato para comprar, e aí os preços viraram negativos. Ou seja, as pessoas preferiram pagar a alguém. Estou vendo aqui que confirmou a saída do Moro do governo. Isso apareceu aqui na tela. Então, consequentemente, você tem uma situação em que quem tinha o contrato preferia pagar para quem vai receber, porque o prejuízo seria menor do que ficar com o contrato na mão e ter que pagar ele em valores plenos. Então, isso significou, portanto, que o preço virou negativo. Não quer dizer que o petróleo fisicamente ficou negativo. Não quer dizer que você vai chegar na bomba de gasolina e dizer, olha, bote aí, encha meu tanque e você vai me pagar para eu encher meu tanque. Não é isso. Põe R$10 e me dá mais 20. Então, foi uma operação financeira que aconteceu com tecnicalidades do mercado no dia 20 e 21. Evidentemente que essa situação se esperava que houvesse uma recuperação logo, não ocorreu essa recuperação logo, essa recuperação veio ocorrer ontem e hoje, quando tem um pequeno aumento nos preços de curto prazo, mas isso também resultado de uma movimentação técnica, porque os contratos de maio agora são contratos puramente financeiros, não tem entrega comprometida com ele. Então, nós temos essa situação no mercado financeiro, o que mostra que o mercado financeiro acaba determinando o que acontece no mercado real de petróleo. Por outro lado, no mercado real há um problema real. Hoje está circulando um mapa, que eu não sei se vocês viram ainda, um excelente mapa, mostrando as centenas de navios que estão ancoradas no mar, alguns deles no alto mar,
esperando um lugar para entregar o petróleo, porque não tem armazenamento. Os tanques estão cheios, a demanda está contraindo, quer dizer, as refinarias estão reduzindo a produção de derivados de petróleo, os tanques das refinarias estão cheios, as refinarias não podem repor o petróleo e, portanto, não tem onde entregar o petróleo. Então, o petróleo está dentro do oleoduto, está dentro dos petroleiros e está nos tanques de armazenamento. Portanto, nós estamos com uma avalanche de petróleo em relação ao mercado e o preço, portanto, tende a cair. E como é que começou esse processo todo? A faísca que deflagrou isso foi aquele enfrentamento entre a Arábia Saudita e Rússia? Foi antes? Ou esse é um processo muito de momento? Você tem a origem desse processo, é uma origem um pouco mais longa, eu diria. Eu situaria essa crise atual do petróleo, fora o corona, fora a redução da demanda, com uma crise que começa lá em 2008, 2009, com o debate do sistema financeiro internacional. Naquela época, os Estados Unidos já vinham de um processo, a partir de 2001, um processo acelerado de utilização de tecnologias chamada de fracking, que é a tecnologia, em termos simplificados, de quebrar a rocha e tirar o petróleo que está dentro da rocha, quebrar com injeção de água a alta pressão, e aí você tira o petróleo que é remanescente daquela rocha. E os Estados Unidos conseguiu, portanto, de 2008 até 2016, em 8 anos, aumentar a produção em cerca de 6 milhões de barris de dia. Só para você ter uma noção relativa disso, o Brasil produz 2 milhões e 300, 2 milhões e 400. Portanto, os Estados Unidos, em 8 anos, aumentou sua produção em cerca de 3 vezes a produção brasileira. Esse aumento gigantesco da produção americana reduziu as importações de petróleo dos Estados Unidos. Os Estados Unidos importavam petróleo de quem? Importava petróleo do México, da Venezuela, do Canadá e da Arábia Saudita. Então, ao reduzir essa importação dos Estados Unidos, os países produtores tinham que encontrar alternativas para colocar o seu petróleo. Uma primeira alternativa importante era a nossa gloriosa China, que crescia, aumentava a capacidade de refino e, consequentemente, era um grande consumidor de petróleo. O outro grande consumidor de petróleo era a Índia, que aumentou muito sua capacidade de refino e com a economia crescendo, virou também uma grande importadora de petróleo. Então, houve um deslocamento dos fluxos de petróleo do mundo, dos Estados Unidos, para a China e para a Índia. Enquanto China e Índia estavam crescendo, mais ou menos essa situação não tinha maiores problemas. Quando a China puxa o freio de mão e o PIB da China no primeiro trimestre desse ano caiu 6,8%, que é uma queda gigantesca se comparado com o trimestre anterior, estava crescendo em torno de 6%, isso significa, em termos absolutos, um intervalo aí de quase 12 pontos percentuais de queda do PIB chinês, que é o segundo maior PIB do mundo. Então, isso provocou uma grande contração do mercado internacional. Mas, antes disso, já em 2014, portanto, há 6 anos atrás, nós tivemos o início de uma crise, porque a Arábia Saudita percebeu que manter os preços de petróleo, segurar os preços do petróleo no mercado internacional, favoreceu os Estados Unidos. Por que favoreceu os Estados Unidos? Porque os Estados Unidos produziam o seu petróleo com aquela tecnologia que eu mencionei, que tem um custo mais alto do que a Arábia Saudita. Então, portanto, como ele tem um custo mais alto do que a Arábia Saudita, ele precisa de preços mais altos. Então, manter o preço alto ajudava a economia americana e prejudicava a Arábia Saudita. Então, a Arábia Saudita resolveu ir para a guerra. E, em 2014, aumentou a produção quando os preços estavam caindo. Então, ao aumentar a produção, quando os preços estavam caindo, em 2015, os preços desabaram aí da faixa de $107 o barril para $37 o barril em 6 meses. O que é uma brutal queda de preços que ocorreu naquele período. Com isso,
afetou seriamente a situação da produção russa, a produção a própria Arábia Saudita passou a diminuir a sua rentabilidade, a produção no Iraque, a produção no Irã, a produção na Venezuela e a produção no Brasil também perdeu parte da rentabilidade do pré-sal brasileiro. Nesse contexto, nós vivemos o ano de 2015 e parte do ano de 2016 com preços baixos. Os investimentos da indústria do petróleo se contraíram, mas havia investimentos em grandes projetos, e particularmente nos Estados Unidos e no Brasil, que aumentavam a produção fora da OPEP. Com isso, houve um aumento da produção do petróleo nos últimos anos, mesmo com preços baixos. Ao aumentar a produção, e o Brasil é um dos países que mais contribuiu para esse aumento marginal, porque aumentou a produção do pré-sal e diminuiu o uso nas refinarias, portanto, aumentou a exportação de petróleo brasileiro para o mercado internacional. Nós passamos a exportar aí, adicionalmente, cerca de 300 a 400 mil barris por dia. Do ponto de vista do volume total do mercado, é pouco, mas em termos do volume marginal, adicional, isso é significativo, de tal maneira que você teve aí uma pressão para os preços caírem. Em 2016, final de 2016 e início de 2017, a Arábia Saudita, junto com a Rússia, resolveram dar uma mudança da sua política, voltaram a segurar a produção da OPEP, mas a produção brasileira, a produção do Canadá, a produção dos Estados Unidos continuou crescendo. Então, ao continuar crescendo, isso começou a enfraquecer a posição do acordo da OPEP. A Rússia, por seu turno, entrou num conflito pesado com os Estados Unidos no plano político-diplomático. Os Estados Unidos passaram a fazer um cerco à Rússia, quer dizer, as denúncias em relação à participação da Rússia nas eleições do Trump criaram condições para que viabilizasse uma ação americana diplomática de tentar isolar a Rússia, e a Rússia, portanto, resolveu, junto com a Arábia Saudita, dar um troco na economia americana, não renovando o acordo de contenção de preços, o que sinalizava a queda dos preços. Então, isso tudo vem antes do Covid, antes do corona. Com o corona, com essa brutal queda da demanda, o preço vai desabar. Não tem como não desabar. Em relação aos Estados Unidos, você estava ressaltando aí que o preço do petróleo é fundamental para viabilizar essa produção de fracking, que é mais custosa. Essa queda de preço, esse mercado hoje, inviabiliza essa produção norte-americana. Os Estados Unidos passaram, você contou aí, a ser um dos maiores, acho que o maior produtor, enfim, eles mudaram o cenário do mercado de petróleo. Agora, com esse preço, essas empresas todas norte-americanas vão quebrar? Vai quebrar esse setor nos Estados Unidos? Olha, nos Estados Unidos aconteceu uma combinação de fatores muito positivos para os Estados Unidos, mas únicos. Primeiro, os reservatórios possíveis de produzir com a tecnologia que os Estados Unidos generalizou a utilização, eles estão localizados próximos a redes de oleodutos e gasodutos com relativa capacidade ociosa. Consequentemente, eles podiam aumentar a produção e utilizar a logística de transporte praticamente sem custo. Segundo, essa atividade americana também decorreu numa situação em que o mercado americano de perfuração em terra tem uma indústria de perfuração, uma indústria de fornecimento de implementos, fornecimento de equipamentos, fornecimento de serviços para a atividade de perfuração e completação de poços, que permite uma agilidade absolutamente única no mundo de contratações e de descontratações rápidas para viabilizar o crescimento da produção necessário para essas tecnologias. Então, esse também é uma outra situação única de superfície nos Estados Unidos. E a terceira situação é que o mercado financeiro americano ele é muito grande, e não só é muito grande, mas estava passando, pós-crise de 2008, por uma fase de baixíssimas taxas de juros. Consequentemente,
as empresas pequenas e médias podiam se endividar, tinham investidores dispostos a financiar essas atividades, e de tal maneira que eles podiam, por exemplo, nos momentos de queda de preço, perfurar o poço, tamponar o poço e não produzir, deixar ele pronto para, quando for necessário, ligar de novo o poço ao sistema de produção. Então, esse fenômeno viabilizou a expansão da produção americana de forma gigantesca. O que acontece agora? Com essa queda dos preços, várias dessas empresas vão quebrar, porque elas não terão dinheiro para pagar, principalmente para pagar os juros, mesmo com juros baixos. Como eles são próximos de zero, não pode baixar muito. Então, consequentemente, é provável que nós tenhamos uma grande reestruturação da propriedade das empresas pequenas e médias, com o aumento da concentração desse setor, com aquisições que serão feitas por empresas grandes e por empresas internacionais. Há sinais já de movimentações de fundos soberanos de países como o Quatar, como a Noruega, como a Arábia Saudita, que estão aumentando a agressividade na aquisição de empresas em estresse nesses mercados. Por outro lado, existem aqueles investidores, aqueles fundos chamados fundos abutres, que estão de olho ávido nessas empresas e que deverão, portanto, redefinir a propriedade desse setor. Acho que os Estados Unidos vão reduzir a sua produção, não tem como ele continuar nesse nível de produção atual, aos preços atuais, mas, ainda assim, eu acho que vai haver uma manutenção maior do que se esperava da produção americana. Em relação ao Brasil, o pré-sal brasileiro é muito produtivo. Os custos de extração do petróleo brasileiro devem estar hoje na faixa aí dos $6, $7 o barril. Então, o que foi decidido lá no nosso tempo da Petrobras, que está dando resultado hoje, é a salvação da Petrobras, porque os campos da seção onerosa, os campos de Búzios, né, os diversos campos de Búzios e o pré-sal da Bacia de Santos são, digamos assim, as grandes joias da coroa nesse momento. Há um custo de extração de $6, $7, mais, incluindo aí o government take, incluindo aí os custos de pagamento da parcela do governo nesse processo, nós vamos ter aí um custo total aí na faixa dos $20, o que é ainda compatível com os preços internacionais que estão nesse momento. Você falou aí do nosso tempo na Petrobras, né? Em que um período do governo Lula era um período em que a Petrobras era vista como uma empresa parceira e indutora do desenvolvimento nacional. Qual é a sua avaliação do tratamento dado à Petrobras no governo Temer e, mais especificamente, agora no governo Bolsonaro? Olha, a Petrobras definiu uma nova estratégia. A Petrobras não quer ser mais uma empresa responsável por nenhum processo de aumento da indústria brasileira na renda petroleira. Ela definiu que sua meta, sua missão estratégica é gerar retornos de curto prazo para os acionistas e viabilizar a redução da sua alavancagem financeira. Então, ela definiu metas financeiras de curto prazo para a estratégia da empresa. Além disso, está explícito no plano estratégico da Petrobras, ela vai encolher, vai enxugar a sua atividade, saindo da atividade de refino, saindo da atividade logística, saindo da petroquímica, saindo dos biocombustíveis, saindo dos fertilizantes, reduzindo sua exposição ao gás natural e ampliando a participação da exploração e produção no pré-sal já conhecido. Então, consequentemente, essa opção da Petrobras vai na linha contrária ao que as grandes empresas de petróleo do mundo estão fazendo. As grandes empresas de petróleo do mundo estão aumentando a integração entre produção, refino e distribuição, estão aumentando sua participação na petroquímica, estão ampliando a sua participação na área dos renováveis, coisa que a Petrobras está andando na direção oposta. Do ponto de vista do conteúdo nacional, do ponto de vista da compra dos equipamentos, eu acho que existem dois fenômenos
que, simultaneamente, provocaram uma crise profunda nessa perspectiva, nessa possibilidade. De um lado, essa mudança na estratégia da Petrobras, de outros efeitos da Lava Jato. Os efeitos da Lava Jato sobre o setor produtor de bens da cadeia de fornecedor de petróleo é devastador. A maior parte das grandes empresas fornecedoras brasileiras estão ou quebradas ou quase falidas e com seus dirigentes ou presos ou processados. Então, consequentemente, você tem aí uma situação de muita dificuldade de você retomar uma política de conteúdo nacional, utilizando o grande potencial e a grande oportunidade que o pré-sal brasileiro dava para modificar a indústria e a sociedade brasileira. Eu acho que isso está perdido nesse momento. Acho muito difícil de voltar a uma situação em que o petróleo venha a ajudar a implantação de uma indústria tecnologicamente moderna, competitiva e capaz de internalizar as receitas e os ganhos do petróleo. Acho que vou ter que entrar aqui na questão. Gabriele, você também levantou a bola, nós temos que cortar. Você falou da Lava Jato agora, né, a ação deletéria da Lava Jato para a economia nacional, e há poucos minutos, então foi anunciado, o ministro Sérgio Moro anunciou a sua saída do governo, né, ele que foi o capa preta, o Batman aí, desse processo aí da Lava Jato de, enfim, destruição de boa parte aí da indústria nacional. Qual é a sua avaliação desse momento no governo Bolsonaro, da saída de Sérgio Moro? Olha, eu acho que o governo Bolsonaro está demonstrando cada vez mais que ele é incapaz de administrar e enfrentar os problemas que nós estamos vivendo. Quer dizer, essa política atual que ele quer implementar de reduzir o isolamento social é uma política genocida, é uma política criminosa que aumenta a morte e a possibilidade das pessoas se contaminarem numa pandemia mundial de dimensões gigantescas. Portanto, o estímulo ao relaxamento do isolamento precoce é um estímulo, digamos assim, que demonstra uma completa irresponsabilidade com a vida das pessoas. O Bolsonaro, por outro lado, tem demonstrado um completo desprezo aos elementos democráticos. Ele tem participado de manifestações a favor da ditadura militar, a favor da volta do AI-5, estimulado a organização de grupos fascistas, paramilitares, milicianos no país, o que é uma ação, ao meu ver, extremamente perigosa para a democracia brasileira. Por outro lado, ele cada vez mais tem, do ponto de vista da iniciativa de política econômica, a concepção do governo para enfrentar essa gigantesca crise econômica que vem antes do coronavírus no Brasil, com o desemprego generalizado, com as falências das empresas que vamos ter da agora para frente, com um aumento da miséria e da pobreza no país, o que o governo tem apresentado como alternativa é uma alternativa de exclusão da maioria do nosso povo da possibilidade de ter algum benefício do crescimento econômico. Então, portanto, eu acho que, do ponto de vista do governo, independente do Sérgio Moro ser ou não ministro, o governo tem uma orientação que precisa ser tirada, o governo tem que sair. Nós temos que viabilizar a saída do Moro, do Bolsonaro. Tem que substituir o governo para poder ter alguém mais responsável com o povo que está sofredor. A saída do Moro é mais um elemento da crise, como foi a saída do Mandetta há 2 semanas atrás, como foi a saída dos diversos órgãos que está se desmoronando. A crise começa a se dar também por dentro do governo, que começa a se compor, inclusive, com segmentos da chamada banda podre da política, né? Da chamada pessoal ligado aos esquemas de corrupção, como o Roberto Jefferson, por exemplo, que volta a participar do governo. Então, evidentemente que a saída do Moro, eu acho que é uma saída, do ponto de vista político, para que o Moro tente recuperar um pouco do prestígio dele e, ao mesmo tempo, mostra uma fraqueza grande dessa extrema-direita brasileira brutal e irresponsável com a vida das pessoas.
A estratégia, já vamos voltar para o petróleo, mas já que a gente engatou aí na conjuntura, a gente queria te perguntar sobre a estratégia da oposição, né? Que é muita, você falou aí no Fora Bolsonaro, que tem muita discussão em torno disso. Qual você acha que deveria ser a estratégia da oposição para tirar o Bolsonaro, ou não é tirar o Bolsonaro? O que você vê? Bom, eu acho que, nesse momento, nós temos que não esquecer que nós temos um problema de curto prazo que precisamos tratar, o que envolve ações de governo e ações de solidariedade, que é a pandemia e que é o efeito do vírus, do Covid-19. Então, nós temos que tratar isso como prioridade. Não podemos esquecer que as pessoas estão submetidas a riscos de vida e que algumas delas são obrigadas a serem arriscadas porque não têm condições de viver, porque não têm dinheiro ou não têm como comer. Então, esse é um ponto-chave da conjuntura que nós não podemos esquecer. Um segundo elemento é de que nós estamos vendo que há uma certa recomposição, digamos, de um certo protagonismo dos setores do centrão parlamentar. Esse centrão parlamentar, né, eu diria, capitaneado aí pelo Maia e pelo Alcolumbre, presidente da Câmara e presidente do Senado, estão tentando constituir um conjunto de forças que envolve alguns governadores, como, por exemplo, o governador Dória, daí de São Paulo, como o governador, basicamente como o Dória, daí de São Paulo, que tentarão dar uma solução, digamos, pelo centro-direita no país. Esse setor foi o setor mais derrotado nas últimas eleições. Quem perdeu as eleições, de fato, em 2018, foi esse segmento de centro-direita, que desapareceu da vida política brasileira. O PSDB desapareceu, o PMDB desapareceu, os partidos do centro se pulverizaram, com o crescimento da extrema-direita e com o fortalecimento, digamos, dos grupamentos mais à esquerda, em torno do PT, do PSOL, do PDT e do PSB. Então, esses segmentos que estão, portanto, mais à esquerda, eu acho que, nesse momento, ainda está difícil você ter uma ação unitária desses segmentos, porque ainda há uma disputa, digamos, de lideranças entre o PDT e os outros partidos. Acho que, dada a gravidade da crise, o aprofundamento da crise e o desmoronamento do governo, é possível que nós consigamos reaglutinar essas forças que envolvem o PSOL, o PCdoB, o PSB, o PT e o PDT, de tal maneira que a gente consiga aí juntar no plano parlamentar um conjunto de forças que possa dar uma certa contestação ao crescimento do Centrão no plano parlamentar. Tivemos algum sucesso, inclusive agora na questão do Covid. Algumas iniciativas tomadas por esses grupos viraram políticas efetivas de governo e estão sendo boicotadas na operação, mas existem, como o seguro emergencial, como viabilizar apoio à pequena e média empresa, etc. Tem uma série de iniciativas aí tomadas por iniciativa desses grupos. E há um terceiro elemento, ou quarto elemento aí da conjuntura, que é o que acontece com as ruas, que hoje não são mais as ruas, mas são as redes. As janelas. Esse segmento aí é o segmento que está, eu diria, mais pulverizado e com menos, digamos, clareza do que fazer. Você falou, se o objetivo principal é tirar Bolsonaro de cena, ou tirar a ação deletéria desse governo contra a saúde e contra a economia do país, não seria o caso desses grupos que você citou, esses grupos mais progressistas, terem um diálogo com esse grupo do Centrão, que, pelo menos de forma imediata, também tem como objetivo enfrentar Bolsonaro, de certa forma? Eu lembro que, em tempo recente, houve até elogios do ex-presidente Lula à política conduzida por Dória aqui em São Paulo no enfrentamento ao coronavírus, com retribuição da gentileza, e que no próximo 1º de maio, que está sendo organizado no 1º de maio virtual, que está sendo organizado de forma unitária por todas as centrais sindicais,
o presidente Lula e o ex-presidente Fernando Henrique estarão no mesmo palanque virtual, né? Eu acho que isso é importante. Agora, evidentemente que é claro que essa articulação vai existir, não há como você ter uma alteração no país só pela esquerda, você vai ter que incluir alguns componentes de centro nesse processo, porque senão você não tem a maioria do país, e precisa ser um processo de maioria. Não há como você ter uma solução de curtíssimo prazo, então é meio incompatível, eu acho, pensar que a gente vai conseguir tirar o Bolsonaro no período do auge da crise da pandemia, auge da crise do Covid. Eu acho que o auge da crise da Covid vai vir antes do que a gente possa tirar o Bolsonaro. Portanto, é importante as iniciativas dos governadores, é importante valorizar a iniciativa do Dória, que está tendo uma política correta aí em relação ao Covid, a iniciativa aqui do governador, do prefeito ACM Neto, que está tendo uma série de ações corretas em relação ao Covid no município. Os governadores do Nordeste, sem dúvida nenhuma, estão fazendo um papel muito importante nesse processo. Portanto, digamos, quase como se nós tivéssemos que criar um novo aparato institucional que pudesse atuar apesar do Bolsonaro no governo. Por outro lado, nós temos que acumular forças para que o Bolsonaro saia. E não basta tirar o Bolsonaro. Por isso que o acordo com o Centrão é difícil. Porque o Centrão apoia Bolsonaro em quase todas as suas medidas econômicas e quase todas as suas medidas antipopulares e antinacionais. Então, não basta tirar o Bolsonaro. É preciso mudar a política econômica, mudar o modelo de crescimento que o país tem. É necessário redefinir qual é o futuro do nosso país pós-pandemia. Gabriel, eu queria... A gente vai voltar aqui para o petróleo. Última pergunta ainda. Tem muita pergunta sobre o petróleo ainda. Vamos lá. Última pergunta ainda nesse terreno aqui da política. Você fez uma avaliação mais de fundo aí dos processos que vem levando a esse desmoronamento dos ministros, das estruturas de ministros do governo Bolsonaro. Mas não há também fatores imediatos que podem ter deflagrado isso? Eu falo isso para citar alguns títulos de hoje, aqui, de agora, né, que aparentemente o Bolsonaro estaria muito irritado com a ação da Polícia Federal. Vou ler 4 títulos, só para seus comentários. Investigação da PF sobre o filho Eduardo preocupa Bolsonaro. Bolsonaro quer blindar família, dizem membros da Justiça e da Polícia Federal. Associação de peritos aponta falta de critério em troca de comando da PF. E PF teve queda drástica de operações na pandemia. Bom, é evidente que toda crise tem momentos críticos da crise que são pontuais. É claro, tem elementos pontuais. A relação da família Bolsonaro com os milicianos, a relação da família Bolsonaro com o crime organizado, a relação da família Bolsonaro com ações, digamos, não completamente legais, digamos assim, há indícios, não há provas, mas há indícios de que isso ocorre. Então, a investigação da Polícia Federal provavelmente iria chegar a revelar as provas desses indícios. Então, consequentemente, isso é um motivo imediato da crise. Agora, a crise não é por causa de questões imediatas. Eu acho que a crise é maior. A crise é um modelo de sociedade que está sendo imposto no país. O que o Bolsonaro está propondo, e ele, aliás, diga-se de passagem que ele não está enganando, ele disse isso na campanha. Ele disse que era contra a democracia, que ele era a favor da ditadura, que ele era a favor da tortura, que ele defendia os milicianos, que era a favor de que as pessoas se armassem para se defender. Ele disse tudo isso na campanha, não há novidade. Então, o problema é mais grave por quem foi enganado, ou seja, quem quis ser enganado e votou nele. Então, esse é um problema para essas pessoas. Nós temos que conquistar essas pessoas e tentar afastá-lo, porque a manutenção dele é criminosa. Nós não podemos manter esse homem como dirigente do país.
petróleo. Bom, já vamos para o petróleo aqui, mas deixa eu lhe perguntar o seguinte: você falou da mudança drástica da Petrobras, dos rumos da Petrobras, né, desde o golpe de 16, e a Petrobras sempre foi colocada como o objeto de desejo desse golpe, né? E muito se falou da ação norte-americana, mesmo enfim, no furto de dados da Petrobras. A Petrobras seria um motor que provocou essa mudança tão dramática no Brasil de 16 para cá. Passado esse tempo todo, né, como é que você vê esse processo? Você estava acompanhando, evidentemente, muito de perto toda essa questão. A Petrobras realmente esteve no centro dessa mudança política e econômica no Brasil, de alguma maneira resultou no apequenamento da Petrobras e no apequenamento do Brasil? Olha, o petróleo, por mais que alguns digam que não, ele não é uma mercadoria qualquer. Ele é um produto estratégico. Ou seja, petróleo é um produto estratégico que move exércitos, que move diplomacia, que move golpes, que move corrupção. Então, esse é um problema, porque o petróleo ele é fundamental. Nos últimos 200 anos, o petróleo é fundamental para a economia mundial. Não há produto, não há nada que exista no mundo que ou não tenha produto, ou não tenha petróleo na sua composição, ou não tenha sido transportado pelo petróleo. Então, portanto, é um produto estratégico. E o Brasil teve a sorte de encontrar a maior reserva de petróleo, lá em 2006, 2007, a maior reserva de petróleo dos últimos 30 anos descoberta nova, que é o pré-sal brasileiro. Num primeiro momento, houve uma tentativa de desmoralização, dizendo que isso era uma ficção, que o pré-sal não existia, que era uma ficção, que era uma criação de Lula, que era uma criação do PT, etc., e que não tinha viabilidade o pré-sal brasileiro. Se demonstrou, a Petrobras, com sua competência, com sua capacidade, com seu investimento em tecnologias, demonstrou que é possível a produção a custos muito baixos do pré-sal. Mas houve uma outra mudança, que foi uma mudança na política. Em 2010, houve dois movimentos importantes em 2010, há 10 anos atrás. Um foi a mudança no marco regulatório, na estrutura regulatória que administrava as relações entre o Estado, as empresas e o petróleo. Algumas mudanças importantes ocorreram. Primeira mudança importante: as novas áreas do pré-sal brasileiro não seriam mais concessões dadas às empresas privadas, que dariam a essas empresas a propriedade do petróleo, mas seriam contratos de partilha de produção, em que as empresas compartilhariam com o Estado os ganhos e perdas do petróleo. Por exemplo, agora, com a queda do preço do petróleo, a partilha de produção vai reduzir a parcela do governo, porque o preço vai cair, a margem do petróleo vai cair e o lucro óleo vai diminuir. Portanto, vai diminuir a parcela do governo, como diminuiria também no caso da concessão, que pagaria royalties, que é um percentual do valor do preço do petróleo, portanto, reduziria também. Então, essa é a primeira mudança. A segunda mudança importante, e essa mudança eles não aceitaram de jeito nenhum. Eles são quem? Eles são... As empresas internacionais, os interesses das grandes potências consumidoras de petróleo, eles não aceitaram. Essa foi a grande mudança que eles não aceitaram. Foi colocar a Petrobras como operadora única no pré-sal brasileiro, praticamente reconstituindo o monopólio estatal do petróleo na área do pré-sal brasileiro, que era, em última instância, dizer: olha, a Petrobras vai investir no mínimo 30% em todas as áreas novas, quem quiser vir vai ter que ser sócio da Petrobras e a operadora vai ser a Petrobras. Então, com isso, você deu escala, deu poder de controle para a Petrobras no pré-sal brasileiro. A terceiro elemento importante foi reforçar a política de conteúdo nacional. Como o volume de investimentos que ia ser feito no pré-sal era tão grande que iria impactar a capacidade mundial de produção de equipamentos e serviços na área de águas profundas, a expansão dessa capacidade no mundo, nós achávamos que era melhor ser feito no Brasil.
Ao invés de ser na Noruega, ao invés de ser em Singapura, ao invés de ser na Coreia, ao invés de ser na China, poderia ser no Brasil. Então, a política de conteúdo nacional viabilizava a utilização da situação de operadora única com digamos assim, a presença dominante da Petrobras no futuro do pré-sal para estimular o crescimento da indústria naval, para estimular o crescimento das indústrias que produziam equipamentos submersos, para induzir a produção de novas tecnologias, etc., no Brasil. E o outro elemento final foi criar um fundo social que capturaria essa renda adicional vinda do petróleo e iria aplicar essa renda na mudança profunda do sistema educacional brasileiro e dos serviços sociais no Brasil. Então, consequentemente, você tinha um modelo que não interessava às empresas internacionais, porque para as empresas internacionais interessava desenvolver o mais rápido possível o pré-sal, exportar o máximo possível e não deixar benefícios aqui dentro, mas capturar esses benefícios nos países consumidores. Então, essa tensão existiu desde que começou. A partir de 2010, nós começamos a ser bombardeados, começamos a ser investigados, começamos a ser pressionados para mudar esse marco regulatório que acabou ocorrendo em 2015 e 2016. Né? Então, a mudança desse marco, que hoje está completamente desestruturado, não existe quase nada mais daquilo que foi feito em 2010, provocou uma mudança muito profunda das regras de funcionamento do petróleo brasileiro em direção a melhorar a participação das empresas internacionais no Brasil. Acelerou-se os leilões e, com isso, se entregou tudo que era conhecido nesse momento para as empresas internacionais se funcionarem. Por outro lado, do ponto de vista da Petrobras, para que a Petrobras fizesse isso, foi feita uma capitalização, ou seja, a Petrobras emitiu ações e captou recursos no mercado internacional para viabilizar o funcionamento desse programa gigantesco que ela tinha. E nesse processo de capitalização, a Petrobras, diferentemente do que foi feito na época de Fernando Henrique, quando vendeu as ações e diminuiu a participação do governo na Petrobras, nessa capitalização feita em 2010, o governo aumentou a sua participação na Petrobras e, portanto, os vínculos da Petrobras com a política governamental aumentaram. Então, esse processo ocorreu lá em 2010. A partir de 2015, com a crise do Lava Jato, com o preço do petróleo desabando internacionalmente, com a variação do câmbio que sai de 1,96 para 2,40 em 6 meses, isso fez com que a dívida da Petrobras no curto prazo se tornasse um problema grave e a Petrobras, ao invés de ter uma solução de longo prazo, optou para ter uma solução de curto prazo e, ao optar por uma solução de curto prazo, começou a se desfazer de seus ativos, vender os seus ativos para resolver a questão da dívida. Com isso, ela diminui de tamanho, diminui de papel estratégico no setor de petróleo e vira uma média petroleira importante, mas uma média petroleira privada igual a qualquer outra petroleira. Esse quadro é reversível? Você acha que é possível a Petrobras voltar a ser o que ela... Nesse momento, eu acho que não. Acho que não há condições externas à Petrobras para isso. Eu acho que você hoje já tem as áreas novas do pré-sal na mão de empresas internacionais, você tem a indústria nacional de bens e serviços desmontada e desestruturada, você tem hoje a desmontagem do sistema integrado da empresa, com a privatização e com a pulverização das atividades na área do gás natural. A Petrobras já vendeu a BR Distribuidora, já vendeu a Liquigás, espero que não ocorra, mas está em processo de negociação para vender as refinarias, está desmontando o sistema de logística, portanto, é difícil recompor aquela Petrobras que nós tivemos no passado. Nesse sentido, o golpe foi bem sucedido na destruição da Petrobras, não? Eu acho que na destruição da Petrobras, sim. Eu acho que ele conseguiu destruir. Mesmo um governo progressista interessado no desenvolvimento nacional e na reconquista da Petrobras teria muitas dificuldades para remontar aquela estrutura. Remontar aquela eu acho impossível.
Refazer algumas coisas leva algum tempo. Gabriele, você falou no início, e aí no meio também, sobre a importância estratégica do petróleo, que não é uma mercadoria. Há 200 anos se fazem guerras, enfim, se muda o governo, se faz de tudo em torno do petróleo. Essa situação de agora do petróleo, um preço tão baixo, e toda a questão da pandemia, e mesmo a geopolítica do petróleo, você acha que isso vai mudar de alguma maneira mais estrutural o mercado de petróleo? Eu pergunto das consequências políticas até que advêm dessa situação. Quer dizer, nós vamos ter a Rússia provavelmente sentindo essa queda de preço, Venezuela, o Irã. Como é que você vê a geopolítica do petróleo nesse período que a gente não sabe quanto tempo vai durar, de queda de preço tão acentuado? Olha, é interessante que, nos últimos anos, toda vez que o preço do petróleo caiu, a economia cresceu. Interessante. Tá certo? Toda vez que tem um preço do petróleo cai, a economia cresce. Por quê? Porque a parcela do orçamento familiar destinado ao uso... Espera só um pouquinho que eu te perdi aqui. Cai, então, só volta numa frase aqui, porque caiu... Com a queda dos preços do petróleo, você tem alguns efeitos sobre as economias, né? O primeiro efeito para as famílias, a parcela do orçamento que é dedicada ao gasto com combustíveis diminui, porque o preço caiu, você não ajusta a quantidade na velocidade que o preço cai e, portanto, você diminui o seu gasto com combustível e, portanto, sobra recursos para outros gastos e, portanto, se aumenta o uso em outras atividades que estimula a economia. Você tem um efeito sobre as importações. Os países importadores de petróleo passam a gastar menos recursos para importar petróleo, portanto, sobram recursos para importar outros produtos e para viabilizar a expansão da economia. Você tem um efeito negativo do ponto de vista dos tributos, porque o petróleo e os derivados do petróleo são importantes financiadores dos estados, né? Grande parte das receitas dos estados vem da tributação da gasolina e do diesel. Quando o preço da gasolina e do diesel caem, a arrecadação de ICMS, por exemplo, no caso do Brasil, diminui, porque o preço caiu, tem uma diminuição da arrecadação. O royalty que é pago sobre a produção do petróleo diminui, portanto, o Rio de Janeiro e o Espírito Santo, que recebem muitos royalties, vão diminuir a receita. Então, você tem aí um efeito que, em geral, em situações normais, a queda do preço do petróleo acaba estimulando o crescimento econômico. Menos nos países produtores e nos países que são muito dependentes do petróleo, criando aquilo que se chama de maldição do petróleo, que é o fato de que os países produtores têm momentos muito bons quando o preço sobe, acabam gastando dinheiro e não diversificando sua economia e não se preparando para os momentos que o preço cai. Quando o preço cai, vira um caos. A Venezuela está vivendo esse problema, acho que o Irã está vivendo esse problema, a Arábia Saudita não está vivendo ainda porque os custos dela são muito baixos, mas ela vai viver, se continuar por mais tempo, ela vai viver esse problema também, porque a economia saudita ela é muito especial. Quer dizer, o mercado de trabalho da Arábia Saudita, por exemplo, é o mercado mais dual do mundo. Ele tem os sauditas praticamente têm garantia de emprego público se quiserem, ou são mantidos por transferência do governo. O trabalho é basicamente feito por trabalho imigrante, que não tem os direitos dos sauditas. Então, a queda do preço do petróleo vai criar um problema político interno grave de sustentação desse modelo. E isso representa, portanto, em termos de custos totais do petróleo, além da extração, custos muito elevados para a Arábia Saudita, para a Venezuela e para os grandes produtores de petróleo. Então, você tem um efeito aí diferenciado entre os países sobre a Rússia do petróleo. Mas há um fenômeno novo, que não é dos tempos normais. Esse fenômeno novo são dois fenômenos novos. Um é que ninguém sabe exatamente como será a volta do comportamento em termos de viagens internacionais, em termos de viagem de avião, em termos de viagem de carro,
em termos de viagens de ônibus, em termos de viagens de navio, etc. Ou seja, a volta pós-pandemia vai atingir a demanda que estava antes ou não? Esse é um problema, porque se não atingir a demanda de antes, a capacidade instalada de produção de petróleo vai sofrer efeitos mais permanentes. Por outro lado, você tem um outro fenômeno, que é um fenômeno crescente de militância contra a mudança climática. A exigência da transição energética, o Acordo de Paris, exige você cortar a produção do petróleo, independente do preço, em termos de quase um terço da produção de petróleo atual, para 2050. Então, a ameaça legislativa, regulatória, de redução da emissão de gases de efeito estufa, da redução da utilização de combustíveis fósseis, pode forçar a uma reestruturação muito profunda em combinação com essa crise atual do preço do petróleo. Você não falou de Rússia e de China. Rússia. Rússia é fundamental. É uma situação peculiar. Porque a Rússia, em geral, a produção de petróleo é associada à produção de gás natural. A Rússia produz muito mais gás natural do que petróleo. E a Rússia é a principal fornecedora de gás natural da Europa. 2/3 do gás natural da Europa vem da Rússia. Então, a Rússia está muito mais preocupada, do ponto de vista da atividade petrolífera dela, com a situação do gás natural na Europa, onde ela é fornecedora de 2/3 do consumo. O que é que ameaça a economia do gás natural na Europa? É a disponibilidade de gás barato dos Estados Unidos entrando na Europa, deslocando o petróleo russo, o gás russo. Então, a Rússia está muito mais preocupada com o que vai acontecer no mercado de gás do que no mercado de petróleo. Por outro lado, a Rússia criou um conjunto de oleodutos ligando a Sibéria ao Pacífico, particularmente a área da Ásia, onde está a China, a Coreia, a Índia. Então, esses gasodutos, esses oleodutos, são oleodutos de 4.200, 4.300, 4.500 quilômetros de extensão. Isso faz com que ela tenha uma vantagem competitiva em termos de custo de transporte na competição com a Arábia Saudita, que tem que transportar o seu petróleo do Golfo Pérsico por navio petroleiro para a China, para a Índia. E é mais caro transportar por navio petroleiro do que por oleoduto. Consequentemente, você tem aí uma disputa pelo mercado asiático entre Rússia e Arábia Saudita. Então, a Rússia está com disputa com a Arábia Saudita e está com disputa com a Rússia, com os Estados Unidos. Com os Estados Unidos com gás e com a Arábia Saudita com petróleo. A Arábia Saudita está com o seguinte problema. Essa crise interna, ela tem uma população jovem crescente. Essa população jovem tem um problema grave, que a taxa de participação no mercado de trabalho das mulheres é muito baixa, mas as mulheres, só 19% das mulheres sauditas estão ou procurando trabalho ou trabalhando na Arábia Saudita, só 19%, é a menor taxa de participação do mundo. Isso faz com que a média da taxa de participação dos sauditas, ou seja, pessoas trabalhando ou procurando trabalho em relação à população na Arábia Saudita em torno de 40%, no mundo em torno de 60%, no Brasil deve estar em torno de 75%, o que significa que você tem lá uma parcela grande da população saudita sustentada pelo Estado saudita. Sustentada pelo Estado saudita que não tem imposto. Quem banca o Estado saudita é o petróleo. Então, essa situação interna, com a queda do preço, vai levar a uma piora das condições de sustentação financeira, fiscal do Estado saudita por algum tempo. Ele sustenta, ele aguenta por algum tempo, aguenta. Mas não é muito. Se os preços ficarem baixos muito tempo, vai ter um problema político interno na Arábia Saudita. Por outro lado, os Estados Unidos mudaram sua política externa em relação à Arábia Saudita a partir do Trump. Até o Trump, os Estados Unidos tinham mais ou menos, com variâncias ao longo dos presidentes,
as doutrinas de política externa americana em relação ao Golfo Pérsico, colocava a Arábia Saudita, digamos, como o exército protetor dos interesses americanos na Arábia Saudita. Então, os Estados Unidos bancavam e sustentavam o exército saudita, as Forças Armadas sauditas, para que eles servissem como, digamos, anteparos e processos de ajuste da produção americana, da região, de forma a viabilizar a continuidade do fornecimento do petróleo saudita para os Estados Unidos. Como os Estados Unidos deixou de precisar do petróleo saudita, porque aumentou a sua produção com a utilização do fracking, essa substituição do petróleo saudita pelo petróleo doméstico americano mudou a política externa dos Estados Unidos em relação à Arábia Saudita, que, ao invés de ser um apoio às Forças Armadas Sauditas em troca de fornecimento de derivados de petróleo bruto, os Estados Unidos passou a tentar transformar a Arábia Saudita no xerife contra os movimentos terroristas islâmicos na região. Então, ao tentar fazer isso, ela cria uma tensão, porque muitos desses movimentos têm origem e têm forças muito fortes dentro da sociedade saudita. Mesmo que não seja da família real saudita, mas das famílias ricas sauditas. Por exemplo, o Bin Laden é uma grande família rica saudita. Né? Então, isso cria tensões dentro da classe dominante saudita na relação com os Estados Unidos. Né? Então, isso cria também, portanto, aí uma situação de difícil harmonia ou de soluções, não soluções fáceis para as relações dos Estados Unidos e Arábia Saudita no que se refere a petróleo e a situação doméstica. Quando você olha para o outro lado, você tem a situação da OPEP, que é um player importante que reúne hoje cerca de 30% da produção mundial. Mas a OPEP não é uma unidade. A OPEP tem diferenças profundas. A disputa entre a Arábia Saudita e o Irã, ela é histórica. A disputa entre o Irã e o Iraque é histórica. A disputa entre Venezuela e México versus produção do Golfo Pérsico é histórica também. Então, não é um casamento fácil, é um casamento muito conturbado, muito cheio de brigas, muito cheio de problemas. Então, portanto, e nesse momento, a Arábia Saudita, a OPEP, sabe que sem a Rússia ela não consegue fazer muita coisa, não consegue ter importância significativa no mercado internacional. Então, a OPEP ela é obrigada, nessa diferença entre os diversos países, se unir em relação à Rússia para combater os interesses americanos. Então, nós temos aí uma profunda alteração, digamos, das relações tradicionais, dos setores tradicionais da produção de petróleo. Mas aí existem mais dois outros fenômenos. Primeiro fenômeno, Brasil e Canadá. O Brasil aumenta a sua produção, o Brasil limita a expansão de suas refinarias, o Brasil, portanto, vai ser um país que vai crescer muito sua exportação de petróleo bruto a partir do pré-sal brasileiro. Então, o Brasil vai, daqui a 5, 6 anos, vai ser um grande exportador de petróleo bruto. Vai estar exportando aí cerca de 600, 700 mil barris por dia, provavelmente lá no final da década de 20. Isso significa, portanto, que o Brasil vai ser um player importante nas exportações de petróleo, coisa que nós nunca fomos. Então, petróleo bruto, porque refinaria não tem nova, não tem expansão do refino, portanto, a produção vai crescer e tem que ser exportada. Então, vai ser exportador de petróleo do Brasil. O segundo país é o Canadá. O Canadá está aumentando os seus oleodutos entre a província de Alberta e o norte dos Estados Unidos, o noroeste dos Estados Unidos. Então, essa possibilidade faz com que o Canadá, que tem uma grande capacidade de reserva de areia betuminosa, ou seja, de um petróleo que é, na realidade, quase mineração, porque você, na realidade, cozinha as rochas e a partir de cozinhar a rocha você produz o petróleo, não é como a produção normal do petróleo convencional, que você extrai ele do fundo da terra. Isso tem uma grande implicação ambiental, porque é quase de superfície a produção do petróleo do Canadá.
Então, consequentemente, você tem limitações ambientais crescentes no Canadá. Porém, ele tem um volume grande. E ele é um grande, hoje, player no mercado americano, particularmente no noroeste e no centro-oeste americano. Então, isso faz com que as relações políticas tradicionais se modifiquem e o papel do Oriente Médio muda. E, por fim, antigamente, o petróleo era consumido pela Europa e pelos Estados Unidos, principalmente. Hoje, o petróleo é principalmente consumido pela China e pela Índia, o que altera completamente as relações entre os países, em termos do poder relativo desses países. Então, portanto, nós vamos ter realmente mudanças muito grandes na geopolítica do petróleo nos próximos anos. Pelo que você falou rapidamente, duas questões aí. Você falou das divisões da OPEP. A gente, no século XX, viveu enfim, 2 choques do petróleo e o fortalecimento dessa entidade. Você acha que, nesse processo, a OPEP pode implodir? E a outra questão é sobre as empresas. Também a gente viu as empresas de capital privado, no decorrer do século XX, passarem a ser empresas estatais, em sua grande maioria, as produtoras de petróleo. Você acha que, nessas circunstâncias, esse capital estatal vai se fortalecer? Os estados vão ter que fortalecer essas empresas, ter que injetar dinheiro nessas empresas? O capital privado deve voltar a ter alguma força? Como é que você vê esses parâmetros que foram construídos no século XX se modificarem agora? Olha, as reservas provadas do mundo hoje, cerca de 90% das reservas provadas do mundo hoje são sob o controle das empresas estatais. Só 10% estão com empresas privadas. As empresas privadas estão tentando desesperadamente ter acesso às novas reservas. Por isso, essa disputa com o Brasil. Por isso, é fundamental para essas empresas ter acesso ao pré-sal brasileiro. Porque não é fácil para eles terem acesso a reservas e possibilidade de descobrir novas reservas no mundo. Então, de fato, 10% estão na mão das empresas privadas e 90% estão na mão das empresas estatais. As empresas estatais, por seu turno, elas tendem a ter um compromisso com os governos maior do que as empresas privadas. Ao ter esse compromisso com os governos maior do que as empresas privadas, parte do recurso da renda petroleira financia os estados desses países. Então, esses países que têm as reservas de petróleo acabam dependendo muito do petróleo para suas despesas fiscais, não petrolíferas. Então, consequentemente, isso faz com que a necessidade de financiar as despesas fiscais por parte do petróleo nos momentos de queda de preços se tornem mais difíceis. Porém, existem alguns países que criaram fundos soberanos que estão com volumes acumulados de recursos extremamente altos. Eu citei aqui o Catar, citei a Noruega, citei a Arábia Saudita como exemplos de países que têm hoje fundos soberanos gigantescos, de trilhões de dólares, aplicando em empresas privadas de outros setores fora do petróleo. Acho que esses fundos vão aumentar o papel nos mercados mais do que os países, de um lado. Por outro lado, as próprias empresas estatais, algumas delas têm hoje uma margem maior de ganhos do que empresas privadas, principalmente empresas pequenas e médias privadas. Essas pequenas e médias privadas estão com a sua situação financeira mais periclitante, mais dramática do que as empresas grandes. Consequentemente, essas empresas pequenas e médias serão alvos de aquisições e de fusões. Quem vai comprar? Eu acho que os fundos soberanos são candidatos potenciais. Acho que as empresas estatais, principalmente aquelas que querem se internacionalizar, porque há empresas estatais ainda que têm pouca internacionalização. A Petrobras, por seu turno, diminuiu sua internacionalização. As empresas estatais tendem a utilizar esse momento para internacionalizar a sua atividade. Então, eu acho que tende a haver um crescimento aí das NOCs, né, nas empresas estatais, e dos fundos soberanos no financiamento das empresas pequenas e médias, na aquisição de pequenas e médias.
Em relação às grandes IOCs, as herdeiras chamadas Sete Irmãs, a situação é um pouco diferente. Nessas daí, o grande pressão, para mim, vem do mercado financeiro. São os acionistas e os credores dessas empresas que estão forçando a barra para que elas saiam do petróleo. A Shell agora acabou de anunciar ontem um aumento da sua meta de redução da emissão para responder à pressão dos seus acionistas, que na Assembleia Geral querem votar para que ela saia mais rapidamente da produção de petróleo. A Equinor, que era a antiga Statoil da Noruega, está sofrendo pressões gigantescas dos acionistas para sair da atividade de petróleo. A BP já chegou a se transformar seu nome ao invés de ser British Petroleum, para ser Beyond Petroleum, para ser uma empresa que se tornasse uma empresa verde, cada vez com mais renováveis e menos petróleo. Então, as IOCs estão sofrendo pressões gigantescas dos seus acionistas para diminuir o seu chamado carbon footprint, né? A sua pegada de carbono e, portanto, tornar-se empresas com menos emissão de gases de efeito estufa por razões climáticas. Agora, você acha possível essa transformação para uma economia que exija menos petróleo? Essa meta ela é factível ou não? Olha, eu acho que dificilmente, todas as projeções para 2050, portanto, daqui a 30 anos, projetam cenários em que o petróleo cai, o gás natural aumenta e o carvão cai muito. Os renováveis crescem. Esse é mais ou menos o consenso nas projeções. No entanto, a queda do petróleo, o petróleo vai cair, digamos, uma faixa aí em torno dos 36%, 37% das fontes primárias de energia, para alguma coisa em torno de 30%. Vai cair, de 36%, 37% para 30%. Mas não vai cair drasticamente. Segundo, portanto, nós estamos hoje com uma produção, antes da crise, de 96, 97 milhões de barris dia. Em 2050, nós vamos estar aí aproximadamente em torno de 100 milhões de barris dia. 100 milhões de barris dia de produção precisa, todo ano, mais ou menos de 5 milhões somente para manter a produção. Não crescer nada. Então, é preciso encontrar petróleo e produzir petróleo para gerar 5 milhões de barris novos em 2050. Significa, portanto, que a indústria de petróleo não vai acabar. A indústria de petróleo vai continuar existindo. Portanto, eu não acho que há uma possibilidade nos próximos 30 anos de você ter uma drástica redução da indústria do petróleo. Por outro lado, a transição energética é um processo complexo. Não é simplesmente substituir o petróleo por combustíveis não fósseis, ou por combustíveis renováveis. Não é só isso. É preciso modificar toda a estrutura de uso dos combustíveis. É preciso mudar a forma, as máquinas, motores, caminhões, habitação, linhas de transmissão, fontes geradoras. Você tem um complexo sistema energético que precisa ser mudado, incluindo os equipamentos de consumo, que não se faz de um dia para o outro. Só para dar um exemplo, o volume de carros elétricos e híbridos nos últimos anos tem crescido de forma gigantesca, quase 6 vezes mais do que o crescimento da produção dos veículos a combustão e a compressão. Significa, portanto, que vai continuar crescendo a disponibilidade de carro elétrico e carro híbrido, o que significa que vai aumentar a proporção de carros elétricos e carros híbridos no mundo. Não há dúvida quanto a isso. Agora,
eles representam hoje menos de 1% da frota de veículos leves. Se eles crescerem 10 vezes mais rápido do que os outros, eles passarão de 1% para 10% em 2050. Então, é esse tipo de escala e de problema que eu acho que não leva a você pensar que o petróleo vai deixar de ser estratégico, principalmente para o transporte. Ele vai diminuir mais rapidamente na área de geração elétrica, sem dúvida nenhuma, vai ser substituído mais rapidamente pela energia gerada pelo gás. E eu acredito que as tecnologias de segurança nuclear vão aumentar a produção nuclear também no longo prazo. Então, nós vamos ter aí um aumento de geração nuclear e geração renovável e geração renovável aí que eu falo é eólica e solar e geração de gás natural, com menos utilização de óleo combustível. Portanto, nós vamos ter aí uma redução muito séria do uso do petróleo na geração de energia. Porém, você tem, como eu disse, o uso no transporte ainda não tem grande substituição, e na área industrial, a quimificação da indústria, a utilização química da indústria e a petroquímica tende a crescer. E a petroquímica usa petróleo. Então, a transformação industrial do petróleo vai crescer também nos próximos 30, 40 anos. Portanto, eu não vejo nenhum horizonte de desaparecimento do petróleo, nem pelo lado que o petróleo teria atingido o pico de produção, ou seja, não tem mais petróleo para ser descoberto, portanto, a partir de agora é fim do mundo. Eu acho que sempre você tem ainda muito petróleo a ser desenvolvido com quem conhece hoje. E tem condições de achar e aumentar a capacidade de produção dos campos existentes e encontrar novas áreas de petróleo. Eu acho que as descobertas grandes tendem a diminuir, mas o volume de petróleo adicionado tende a crescer pelo aumento da recuperação dos campos atualmente em produção. Por outro lado, também não acredito em pico de demanda, ou seja, que a demanda não vai crescer mais. Eu acho que a demanda vai continuar crescendo, não tanto quanto agora, vai ser progressivamente sendo substituída pela oferta de outros tipos de combustíveis, mas nós não vamos acabar com o petróleo. Quer dizer, o petróleo vai continuar até onde nosso horizonte é possível ver no horizonte, fazendo golpes, guerras, sendo o motor da política. Golpes, guerras, corrupção, tudo isso está ligado ao petróleo. Isso tudo vai continuar, apesar desse período agora incerto que a gente vive, né? Isso. Gabriele, a gente queria te perguntar sobre o que você está... Começamos falando sobre a quarentena, queria saber o que você está lendo, alguma coisa que você possa indicar para quem está nos acompanhando, dicas de leitura, dicas do que fazer, o que você acha que tem sido legal para você nessa quarentena? Olha, eu estou fazendo cursos à distância. Eu estou desenvolvendo, melhorando um pouco minha habilidade na utilização de ferramentas computacionais. Então, eu estou fazendo alguns cursos à distância, estou aproveitando aí a Universidade de Harvard está oferecendo alguns cursos à distância, eu estou fazendo alguns cursos à distância sobre ferramentas. Em termos de leitura, eu tenho lido pouco atualmente, fora de ler relatórios e artigos técnicos. Tenho visto muitos filmes e séries, e tenho visto muito programa de culturais, lives e música, visita a museus. Então, tenho tentado usar meu tempo produzindo, lendo coisas técnicas, aperfeiçoando um pouco minha habilidade com instrumentos computacionais, e a leitura. O último livro que eu li foi um romance de Inspetor Maigret, de Simone, policial francês. E filmes e séries? Desculpe, eu te cortei. Você ia falar o nome? É o Jorge Simenon. E filmes e séries que você gostou?
Olha, eu estou vendo agora uma minissérie francesa chamada Bureau de Legendre, que é uma minissérie sobre um espião francês que atua na Síria, Turquia, Argélia, Rússia, áreas do petróleo. Tudo a ver. Cara bem ocupado, né? É isso então, Rodolfo? Legal. Bom, pessoal, a gente conversou aqui com o Sérgio... Espera um pouquinho, Gabriel, mas não vai embora. Com o Sérgio Gabrielli aí, espero que você tenha gostado, trouxe muitas informações aí sobre esse mundo do petróleo. Essa entrevista fica disponível para você no nosso canal de vídeo, Tutameia TV. Vá lá, se inscreva no canal, clique na sinetinha para receber notificações de novos vídeos e acompanhe o trabalho dos Tutas, aí, o jornalismo dos Tutas, no site Tutameia. O endereço é tutameia.jor.br. Então, a gente vai se encaminhando para o final. Antes disso, queremos convidar aí o Gabrielli a dar a sua mensagem, então, para os internautas que nos acompanharam e que vão ficar conosco aí pela internet afora. Olha, eu acho que, em primeiro lugar, fique em casa. Segundo lugar, eu acho que fique em casa da melhor maneira possível, né? Então, tente utilizar o seu tempo da melhor maneira possível. É claro que, nesse momento, você não tem como se encontrar amigos, etc., fisicamente, mas use o telefone, use os canais de comunicação da internet e mantenha a vida social o máximo possível dentro desse contexto atual. Isso no ponto de vista individual isolado. Do ponto de vista mais do desejo social, eu desejo fora Bolsonaro. Boa. Legal, Gabriele. Muito obrigada, então. Obrigada. Tchau, tchau. Tchau. Bom, pessoal, a gente fica aqui só para lembrar você dos mais recentes dados. Bom, o mais recente dado é a saída aí do ex-ministro, agora ex-ministro Sérgio Moro, que já foi comentado aqui ao longo do programa pelo Sérgio, por nós e pelo Sérgio Gabrielli. Eu queria trazer alguns números do coronavírus. São os números mais recentes, foram divulgados ontem à tarde pelo Ministério da Saúde e se referem até às 14 horas do dia anterior. O Brasil, então, oficialmente, o último número está com 49.492 casos, foram 3.313 mortes. Além disso, há 1.269 mortes ainda sob investigação. O Ministério da Saúde, na coletiva de ontem, informou que há um grande número aí por causa da falta de testes, um grande número de mortes que ainda estão analisados. Então, o número de casos de coronavírus pode ser bem maior do que o divulgado oficialmente, segundo reconhece o próprio Ministério. E dos títulos importantes no site da Fiocruz, a gente recomenda aí, visite o site da Fiocruz, que tem muita informação científica importante. Eles afirmam o seguinte: as mortes por coronavírus no Brasil dobram a cada 5 dias. O número de mortes por coronavírus no Brasil dobra a cada 5 dias. Isso é um ritmo maior do que mesmo nos Estados Unidos e no Equador, onde a gente tem visto aquelas cenas dantescas em que o ritmo para dobrar é de 6 dias. Na Espanha e na Itália, o número de mortes dobra a cada 8 dias. Dito isso, a gente queria convidar você também a não só visitar o site da Fiocruz, como também visitar o site do Comitê Científico de Combate ao Coronavírus. Do Consórcio do Nordeste. Do Consórcio do Nordeste. Acho que a Leonora vai botar na tela aí a capa do site, né, como a gente, na velha guarda, fala, a capa do site. O endereço é www.comitecientifico-ne.com.br. E lá tem o Monitora Covid-19, que é um aplicativo desenvolvido por eles para exatamente tentar ter uma visão mais precisa
de como está se espalhando a pandemia pelos estados do Nordeste. O Miguel Nicoleles, que é um dos coordenadores desse comitê científico, está pela internet afora convidando o pessoal do Nordeste, ativistas, para que baixem esse aplicativo e divulguem a sua existência e seu uso. Se você for lá no nosso canal de vídeo, você vai ver algumas entrevistas com o Nicoleles em que ele explica o funcionamento desse aplicativo, mas é muito simples. Já vi aqui, clicar, se você está no Nordeste, você passa suas informações e isso vai auxiliar a monitorar a expansão do coronavírus e a tomar medidas preventivas também para conter a expansão da doença. É isso aí. Isso aí. Tu também é também na luta contra o coronavírus, né? Fique em casa, defenda a sua saúde, defenda o Brasil. Então é isso, pessoal. Até logo e até a próxima. Tchau. Tchau.